be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. O culto não é só o que a gente vive aqui, né? A gente tem todo um preparo, todo um cuidado, uma semana de atividades, de planejamento, para que a gente chegue aqui do jeito que nós chegamos e ofereçamos não só o culto, mas o serviço, inclusive, que antes do culto acontece, da melhor forma possível. Por isso que não é um evento, não é um acontecimento, é um resultado. Costumo dizer sempre, queria que você lembrasse disso, que o culto ele não é o momento. Segundo a palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 4, o culto é uma consequência da minha realidade diária. Tanto que, se você observar e fizer uma autoanálise bem crítico e bem intencionalmente honesto, você vai perceber que aqueles dias que a sua semana foi terrível na sua perspectiva ou no seu refletir com Deus, aquela semana que não leu, não orou, não rolou, não deu pegada com Deus, e aí você espera que o culto fosse maravilhoso, é muito provável que ele não seja, porque ele só é a continuidade daquilo que na semana nós vivemos. Por isso que às vezes, segundo o próprio texto de Gênesis capítulo 4, o meu e o seu proceder precisam ser avaliados a despeito do que nós encontramos aqui. Tanto que o culto aqui não é um lugar para você vir e receber de Deus. Não que você não faça isso, mas o culto em si é um espaço, um momento onde nós aqui nos encontramos para adorar. Então quem vai receber algo de nós é Deus. E não só desse momento, mas da semana inteira que nós vivemos, falar: Senhor, como eu esperava para estar na tua casa. Por isso que nessa expectativa faz sentido o texto quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, do tipo, a semana foi maravilhosa e eu precisava compartilhar isso com alguém. Então eu não vejo a hora de chegar domingo para eu chegar com meus irmãos e vivemos a alegria da presença do Senhor. Por isso que o culto, esse encontro faz parte dessa dinâmica, onde eu e você não só nos reunimos assim, aqui, mas em parte do mundo inteiro. Tem gente iguais a mim, iguais a vocês, que estão reunidos num lugar como esse, maior, menor, mas que tem gente que ama Jesus iguais a mim e a você. Por isso é privilégio nosso adorá-lo. Tem gente que está adorando a Jesus escondido, tem gente que está adorando Jesus sem poder. E nós aqui estamos tendo o privilégio de adorar Jesus com a liberdade. Por isso aproveite essa liberdade que Deus está nos dando. Antes de nós iniciarmos a leitura do texto, encontrei essa fábula, eu queria compartilhar com você. Um certo reino tinha o seu rei tinha uma linda filha, e essa filha estava prestes a casar ou a dar-se a casamento, e surgiu um jovem para pedi-lhe em casamento. Do tipo, o homem apareceu lá com seus dotes, com toda a sua qualificação, digno, de repente, de casar com a filha do rei. Mas o rei ofereceu a ele um teste, uma missão. Mal sabia ele que era um teste, mas era uma missão. E essa missão consistia no seguinte: o rei chamou aquele jovem e falou para ele que ele teria que fazer uma viagem longa até um outro reinado. E essa viagem talvez fosse um pouco perigosa. E deu nas mãos desse jovem um bilhete que ele não poderia abrir, só poderia abrir, entregar para o rei, que é o do outro reinado. Não é para ele o bilhete. Deu-lhe um cavalo dos melhores e deu-lhe alguns diamantes. E disse a seguinte expressão, esse rei para ele: esse bilhete você entrega ao rei,
e ele dirá o que você vai ter que fazer, assim que ele ler esse bilhete. Mas acentuou a seguinte expressão para aquele jovem: tome cuidado com o que é mais importante. Tome cuidado com o que é mais importante. Então aquele jovem se preparou, porque ele queria casar com a filha do rei. Ele costurou o bilhete, a ideia que ele teve é costurar o bilhete na roupa, porque ele só ia arrancar aquela roupa com morte. Então o bilhete ia ficar ali, não ia perder o bilhete, colocar no bolso. Não, ele costurou o lugar para guardar o bilhete. Ele pegou aquelas pedras, aqueles diamantes, colocou na sola do sapato. Não sei se você já fez isso em São Paulo, colocar dinheiro na meia. Ele botou na sola do sapato. E preparou a sela ao cavalo e partiu. Estrada dentro, foi ao outro reino. E passado alguns dias, perigos, tal, ele conseguiu chegar lá. E ele deu o bilhete ao rei. E aquele rei rapidamente rabiscou o bilhete, fez anotações, apresentou-se a ele e disse: você pode retornar já, rapaz. E aquele rapaz, meio inquieto, perguntou: mas e os diamantes e algo assim? Ficou, mas e as pedras? E aí? Volto com elas, e aí o que eu faço? De repente ele voltou e o cavalo meio estopiado, exausto, né? E ele catou o cavalo e voltou, porque o rei mandou, ele queria voltar e completar a missão, porque ele queria casar com a filha do rei. E ele venceu, chegou lá, o cavalo todo estropiado, mas ele cansado, as pedras no seu sapato, ainda os diamantes ali no seu sapato, na sola ali guardadinhos. Ele entregou o bilhete e disse para ele: ele não pediu nenhum diamante. Ele me deu o bilhete, eu dei o bilhete, ele riscou, me devolveu, estou entregando para o senhor, e está aqui. E ele não falou nada dos diamantes. Os diamantes estão aqui seguros, respondeu esse jovem para o rei. Então o rei abriu o bilhete, o pai da menina, olhou para o bilhete e leu o bilhete em alta voz para aquele rapaz. E aquele rapaz preocupado com o tal do diamante. E o bilhete dizia assim: querido irmão, saúde. Este moço anseia casar com a sua sobrinha. Anseio testá-lo. Por isso eu dei a ele o meu melhor cavalo. E também dei a ele algumas pedras que não têm valor nenhum. Se ele te pedir cuidados para o cavalo, assim será bem sucedido. Se ele só tiver olhos para as pedras, ele é simplesmente um ganancioso materialista. Então, manda-o de volta para cá. O mais importante para aquele rei não eram as pedras, era a vida do cavalo. Ele queria deixar claro para aquele jovem que o mais importante, qualquer que seja a situação, não tem a ver com as coisas, tem a ver com vidas colocadas em nossas mãos. O que você preservaria nessa caminhada? O cavalo? As pedras? O bilhete? Como é que seria o teu senso de cuidado, de zelo, de importância a despeito desses três elementos? Estou trazendo essa história porque hoje nós vamos iniciar uma série. Coloca ali para mim, Caio, por favor, a base da série. Série chamada Família, um quebra-cabeça da vida real. E o grande problema que a gente tem encontrado quando a gente fala sobre família, isso, obrigado, Caio. O grande problema que a gente encontra quando a gente percebe esse quebra-cabeça é que nós estamos tendo dificuldades a despeito desse tema ou dessa palavra ou dessa estrutura que nós vivemos, chamada família. Estamos sofrendo. Numa outra tradução poderia dizer para você: estamos em perigo.
querem acabar com a família. Não só estamos em perigos, mas estamos vivendo ideias e crendices totalmente equivocadas a respeito da família, porque a gente desconfigurou a ideia de que família é um projeto de Deus. A gente até coloca algumas considerações sobre família, como eu ouvi uma vez, esses dias, uma pessoa dizendo para mim assim: ah, pastor, mas a pessoa não ama mais e ela não está junto e Deus me colocou no meio dela. A pessoa entrou como um amante, destruiu a outra família e falou que Deus que fez isso. Olha o cúmulo que nós estamos chegando a despeito de conceito de família, achando que Deus destrói uma para fazer a sua. E não é só complicado essa ideia, porque quando Deus projetou família, Ele entregou o conceito família para a igreja ser a detentora dessa autoridade e pregar sobre família. E o que parece, infelizmente, é que nós, quanto igreja, não estamos desenvolvendo tanto esse bate-papo, essa facilidade de olhar para a Bíblia e perceber isso, que nós estamos perdendo. Dias desses, conversando com um membro da nossa igreja, sobre família, sobre os papéis, sobre o dia dos pais, dia das mães e tal. E a pessoa disse para mim: na minha escola não tem mais dia de pai, dia de mãe. Essas coisas não existem mais, essa coisa é do passado. Aí eu respondi para essa pessoa: não, essas coisas são da Bíblia. E a igreja é da Bíblia, e a Bíblia sendo da igreja, a igreja da Bíblia, ela vai tratar como o dia dos pais, dia das mães. Se você não tem pai, a igreja não vai parar de comemorar porque você não tem. Seja um filho e venha, porque você tem vários outros aqui que podem ser seu pai. Se você de repente não tem uma mãe, não quer dizer que você não pode ser acolhido por várias pessoas aqui que podem fazer o papel e cuidar de você como uma mãe. O grande problema é que o mundo está desconfigurando a família, por isso estamos em perigo, e nós, quanto igreja, estamos entrando nessa onda e perdendo a ideia de família. E não só perdendo, mas aceitando qualquer tipo de ideia. Por isso, só para você entender alguns conceitos bíblicos, a palavra de Deus vai nos dizer que a própria Trindade é a primeira família existencial. Pai, Filho e Espírito Santo. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que aqui nós temos a primeira comunidade, a primeira família instituída, e lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o próprio Deus vai dizer para nós: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, vamos colocar no homem um senso de família, um senso de pertencimento, um senso de dependência de alguém. Costumo dizer isso, você já me ouviu várias vezes falar sobre isso. Para nascer a gente não nasce sozinho. E nem para morrer nós conseguimos ir para o cemitério sozinho. A gente precisa de gente. E infelizmente a gente começa a perceber esse conceito de família e se perder. Mas quando a gente volta para a palavra de Deus, o próprio texto em Gênesis, um pouco para frente, capítulo 2, versículo 18, vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Deus dizendo para nós, viver sozinho é possível, mas não é bom. Eclesiastes vai dizer e corroborar com esse texto que é melhor ser dois do que um, como nós falamos, Marcos diz. Porque os dois existem, os dois são mais fortes, os dois se aquecem, a paga dos dois é maior, é melhor, ou seja, o desenvolvimento é muito melhor. E quando você continua olhando para Gênesis, no capítulo de número 7, você percebe que Deus vai fazer o dilúvio, promover o dilúvio, mas Ele chama Noé e a sua família para viverem um renovo com Deus. Família. Quando você vai um pouco para frente, o chamado de Deus com Abraão, capítulo 12 de Gênesis, você vê que Deus chama e fala para Abraão: e serão benditas todas as pessoas da terra, não todas as famílias da terra. Então não tem a ver comigo e contigo, tem a ver com a gente, com nós, família. Mais para frente ele vai usar o texto de Joel, capítulo 2, versículo 28, quando o próprio texto diz que eu derramarei nos últimos dias o meu espírito sobre toda a carne. E ele começa a falar sobre quem ele vai derramar. E ele fala sobre os velhos, sobre os pais, sobre os filhos, sobre a família. Um pouquinho mais para frente você vê Jesus não só vivendo a família, mas trazendo restauração. E o primeiro milagre que ele faz, transformando a água em vinho, é numa família. Num casamento onde estava iniciando uma família.
E um pouquinho para frente, você percebe que a igreja é chamada de família. Nós somos uma família maior, cheio de pequenas famílias, onde a família da Sandra, família do Léo, família do Isaías, família da Beth, a gente se reúne um pouquinho cada um, mas no ajuntamento somos a família de quem? De Deus, segundo Paulo aos Efésios. Aqui nós não somos mais a família Góes, não sou mais a família Vieira, não sou mais família Guimarães, não sou a família qualquer que seja o seu sobrenome. Aqui nós somos de qual? Somos da família de Deus. Simples assim. Porque quando Deus instituiu essa proposta, Ele queria que eu e você entendêssemos isso claramente, que família é um projeto do céu para nós. Mas eu quero te levar a um texto para a gente entender por que a gente está em perigo, o que a gente precisa fazer. 1 Timóteo, se você tiver com a sua Bíblia, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5. Coloca o cartaz de hoje, por favor, Caio. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 8. Hoje nós vamos falar sobre isso. Cuide da sua família. Primeira parte. Semana que vem nós vamos falar a segunda parte sobre isso. Um texto tão pequenininho, mas tem tanta coisa a nos ensinar. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Já achou aí? Dá uma lida. Se você nunca leu esse texto, fique embasbacado com o que esse texto está dizendo. Se você já leu, relembre esse texto. Dê uma olhada no que ele diz. Hoje nós vamos ficar na primeira parte desse texto apenas. Nós vamos ficar na palavra promonoel, que é a palavra cuidar. Olha o que diz o texto, se você tiver com a sua Bíblia. Ora, aquele que não tem cuidado, ou que não zela, numa outra tradução, ou que não cuida dos seus, ou dos seus familiares, especialmente os da casa, ou os da sua família, quando antes se fala parentes, ele diz assim, tem negado a fé, e se torna pior do que um descrente. Tem uma tradução aí, Caio? Coloca para a gente ler junto. Olha o que diz esse texto, 1 Timóteo 5,8, não só na sua Bíblia, mas essa tradução que o Caio separou para a gente. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que infiel. Vamos ler esse texto juntos, todos nós? Vamos lá? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Pesado sim ou não? O que Paulo aqui escreve à igreja, a Timóteo, melhor, ele usa essa palavra promonoel, ou promonoou, que é cuidar, que é zelar, mas que na sua tradução também tem a ideia de perceber de antemão a cilada. Gosto mais dessa tradução para a palavra cuidado. Perceber de antemão uma cilada. É uma ideia, inclusive Paulo usa muito essa expressão de cuidar, de zelar, de proteger, como um conceito e um tom um pouco romano e de guerra. Então cuidar não é você catar a sua família e esconder. Mas o cuidar, o proteger, é você colocar algumas coisas diante da sua família, para que você possa fazer com que ela se torne blindada, protegida. Com uma tradução mais própria, você perceber que existem algumas ações que querem fazer um mal àquilo que você protege, então você, com antemão, você coloca algo, você se manifesta, você se posiciona para proteger a sua família. É isso que o texto está dizendo. E é interessante a gente pensar nessa expectativa, porque quando Jesus nos diz, lá no livro de João, capítulo 17, me ajuda, Caio, por favor, João capítulo 17,
Jesus nos dá uma responsabilidade muito grande. 17, versículo 11, Caio, João 17, 11. Olha o que diz esse texto, queridos. Jesus, na sua oração sacerdotal, é o capítulo 17 todo de João. Jesus diz assim, ó: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que seja um, assim como nós. Jesus fazendo a sua oração. Versículo 12, olha o que Jesus diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. A outra tradução está dizendo: eu os protegia. Eu tenho guardado ou protegido aqueles que o Senhor me deu, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse o que a Escritura está dizendo. O que Jesus está dizendo nesse texto, antes da gente entrar no 13, é bem claro: Senhor, o Senhor me deu algumas responsabilidades. E essa responsabilidade tem nome, são algumas pessoas, algumas estruturas, alguém, homens, mulheres, das quais o Senhor me deu, e eu os protegi, eu os guardei. Na expressão de Jesus no final, não em João, mas um pouco mais à frente, ele diz: eu os guardei, os amei até o fim. Nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, que era o que estava escrito na palavra. Versículo 13, para a gente finalizar, olha o que diz: mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Jesus está querendo ensinar a gente nesse texto, que ao próprio Cristo foi confiado algumas pessoas para ele cuidar. E sabe o que Jesus fez? Cuidou. Não deu mancada com o Pai. Eu não sei se você tem isso, mas às vezes a gente tem esse problema da gente não entender as nossas responsabilidades. Converso muito com liderança, que a gente está fazendo, desenvolvendo, crescendo como liderança, e uma das coisas que mais me entristece na liderança é quando as pessoas não têm consciência das suas responsabilidades, e que a ausência dessa consciência faz com que outras pessoas sofram por causa disso. E a gente usa alguns verbetes assim, estranhos, né? Como desculpa, do tipo: ah, mas não tem nada a ver, ah, mas não faz nada. Ah, e a gente começa a usar disso com irresponsabilidade. Por isso que quando a palavra de Deus vai dizer também no Novo Testamento e no Antigo, falando sobre mim, sobre pastores iguais a mim, que nós vamos ser cobrados por aquilo que nós ensinamos a vocês. E não só cobrado, mas Deus vai pedir para mim, como pediu aqui, dialogou com Jesus, dizendo: e aquelas ovelhas que eu lhe dei, como é que você as tratou, Isaías? E eu vou ter que falar: ó, Senhor, falei a verdade. Não foi fácil, mas só. Ou talvez ele vai perguntar para mim: e aí, Isaías, como é que foi? E aí, como é que você tratou? Falar: ah, Senhor, tinha ovelha para mim? Eu nem sabia quem era. Displicência. Não entendia a minha responsabilidade do zelo e do cuidado que eu precisava ter com as pessoas, como Jesus no versículo 12 diz: eu os recebi do Senhor. Deixa o 12 para mim, Caio. Eu os recebi e eu os protegi, tenho os guardado aqueles que o Senhor me deu. E eu queria fazer esse mesmo princípio dessa responsabilidade a quem nos é confiado, a família. Deus te deu uma família. E ao lhe dar uma família, Ele confiou a você, a sua esposa. Ao lhe dar uma família, Ele confiou a você, o seu esposo. E Ele vai cobrar isso. Ao lhe dar a família e fazê-la crescer, Ele confiou a você, os seus filhos. E Ele vai cobrar isso de você. Ao dar a família, ao dar os filhos, ao fazer-nos viver o projeto dele, que é a família, Ele gostaria que nós, como consciência clara do projeto que veio de Deus, a gente tivesse a seguinte ideia: preciso lutar por ela e cuidar dela. Por isso que Paulo fala para Timóteo e para todos os povos daquela situação e região, e chega até nós a mensagem dizendo: cuide da sua família, porque nós vamos ter que conversar sobre isso depois.
Isso é muito sério. E a gente às vezes não ouve desse jeito. Tanto é sério que Paulo diz assim, ó, aquele que não cuida, ou seja, quem está negligenciando essa confiabilidade do céu para com você, além de descuidar, você se torna alguém que é um desserviço ao evangelho de Jesus. Ele chama de descrente, ele chama de negar a fé, de apostatar a fé. E ele nos coloca num nível totalmente ridículo. Porque a gente que está aqui como conhecedores, ele fala, você que não cuida, não tem consciência da responsabilidade com a sua família, você nega a fé, ou seja, você é um desserviço ao evangelho. E o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, ele diz que aqueles que fazem os pequenos tropeçarem, numa outra expressão paulina, ele fala, aquele que faz um desserviço ao evangelho, é melhor que você pegue uma pedra, palavras inclusive de Jesus, amarre no pescoço e joga dentro da água, do que você fazer os meus pequenos tropeçarem. Ou seja, Jesus está falando, ó, não faça isso. Só que mesmo fazendo isso, ele diz que a classificação que nós nos tornamos, se é que é possível, a gente sai daqui, passa pelo infiel e vai para baixo. Porque ele não diz que você se equivale àquele que não tem fé, equivale àquele que não conhece. Não, ele diz que você vira pior. E quando a palavra de Deus fala que ele está querendo usar dessa ideia de pior, ele está dizendo pior mesmo. Tanto que Jeremias vai dizer para nós que as nossas atitudes são como os trapos de imundícia. No original hebraico, trapo de imundícia, eu não vou errar dessa vez, meu anjo, é absorvente usado. Para que serve? Então, quando ele quer dizer pior, ele quer dizer pior mesmo, na pior espécie que você imagina. É lá embaixo que a gente se configura, quando a gente esquece essa ideia de cuidado. Por isso, depois desse pano de fundo do texto de 1 Timóteo 5,8, Paulo pega tudo isso e fala assim, irmãos, coloca para mim 1 Timóteo, Caio. Cuidem da sua família. Se alguém não tem cuidado, a tradução mais própria é, não tem cuidado dos seus parentes, ou seja, não tem olhos generosos para os que são dos seus, e principalmente ou exclusivamente da sua família, ou seja, aquele que está contigo, teu pai, tua mãe, teus filhos, teus irmãos, essa aqui, a sua família. Se você não tem esse zelo, esse cuidado, tu tem problema. Mas eu quero mostrar para você por que a gente precisa cuidar da família. Primeira verdade que a gente precisa entender, por que a gente precisa cuidar da família, é porque a família é importante para Deus. Se você ama a Deus, você deveria amar a sua família. Se você ama a Deus, você deveria cuidar da sua família. Se você ama a Deus, você deveria olhar melhor para esse conceito de blindar, proteger, cuidar da sua família. E isso é muito claro porque Deus não somente faz isso, deixa claro, mas Deus trata, e os textos que eu quero que você leia comigo, mostram que há uma tratativa, um conceito, inclusive uma bênção diferenciada quando se trata de família na Bíblia. Por exemplo, Levíticos, Caio, me ajuda aí, capítulo 20, versículo 9. Você pode brigar com todo mundo, não tem problema, pode xingar até o vizinho, mas quando o homem amaldiçoa seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoa o pai e a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Entendeu? O vizinho pode ter problema não, mas mexeu com a família, o pai falou, opa, peraí, acho que você não está entendendo a gravidade que você está fazendo. Família. Um pouco mais para frente, em Provérbios, capítulo 20, versículo 20 também, quase a mesma ideia, mas ele dá uma outra profundidade mais pesada. 20, Caio, Provérbios, por favor. Olha o que diz esse texto. O que amaldiçoou seu pai e a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Na outra tradução está dizendo, aquele que amaldiçoou seu pai e a sua mãe, viverá num tempo de escuridão. Talvez é por isso que esse texto é tão presente no tempo, né? Quanta gente vivendo escuridão na vida e não sabe o que fez. E talvez se a gente olhar para esse texto e falar, poxa, agora eu entendi por que eu estou vivendo o que estou vivendo. Não somente aí, Efésios capítulo 6, por favor, Caio.
Capítulo 6 de Efésios, versículo 1, olha o que diz Paulo, a carta aos Efésios. Vós filhos, sede obediente aos vossos pais. Esse capítulo ele vai falar basicamente sobre toda a família, para os filhos, para os pais, para a esposa, para o marido, todo mundo, manual de instrução para uma família. Sede obediente aos vossos pais, porque isso é justo, no mínimo é justo. Versículo 2, por favor. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual outro mandamento com promessa? Não há. E a ideia, porque esse texto está também lá no livro de Êxodo, quando vai falar dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, porque ele traz essa ideia, quando relaciona-se a obediência, a paternidade, a maternidade, a família, parece que tem algumas coisas que do outro não tem. Porque Deus se importa com a família. Mas olha o versículo 3, por favor. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quer viver bem? Vamos trazer o texto de trás para frente. Quer viver bem sobre a terra? Ou quem não quer? Quer viver bastante? Quem não quer? Quer viver bem? Quem não quer? Então honra teu pai e tua mãe. Não sou eu que estou dizendo, nem estou forçando, o texto está bem claro, não está nem em outra língua para você entender. Para você perceber que há mandamentos diversificados e há promessas diversificadas a despeito da família, porque Deus se importa com a família talvez mais do que você imagina e mais do que você mesmo importa-se com a sua. Deus ama a família, se importa com ela e deu um manual de instrução sobre a família, que é a palavra de Deus, onde nós temos relatos de famílias imperfeitas, mas que tiveram o cuidado e o zelo de Deus na intervenção na vida deles. Há uma família mais desestruturada e fora da casinha de que Abraão e Sara, já falamos um pouco sobre isso. Podíamos aqui relatar essa família que nasceu em Abraão e Sara, vamos partir dali, só para ter ideia genealógica, e ele fazendo o processo, a Sara, uma mulher que sempre dava uma forcinha para Deus e não acreditava em Deus tanto assim, tanto que riu na cara dos anjos, quando vieram trazer informação, olha. E de repente surge um filho, e o filho aparece, e esse mesmo filho programa-se para casar com uma mulher, e essa mulher também é utilizada de mentiras, e essa mentira que Abraão e Sara começam a desenvolver, passam para Isaac, passa para Jacó, e aquela coisa toda, enfim, só famílias desestruturadas de certa forma. Mas Deus chama Abraão de pai da fé. E você vê na Bíblia também, não só relatos de famílias, mas claramente, como Efésios capítulo 6, os papéis, as ações, o cuidado e o zelo que precisa ter de cada um de nós quando compomos uma família. E a gente às vezes usa aquele discurso, mas é difícil, ninguém falou que é fácil, viver é difícil, irmão, seja bem-vindo à vida. Mas família é complicado, é verdade, mas está aqui um manual de instrução. Você lê manual de micro-ondas, irmão, você lê? Então você só usa, aperta o botãozinho e coloca, ele faz muito mais coisa, mas você não lê manual de micro-ondas. E você tem micro-ondas na sua casa. A gente tem família, mas a gente não lê o manual dela, que é a palavra de Deus. Por isso, quando o texto do Salmo 127, versículo 1, Caio, por favor. O texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, a gente trabalha em vão. Se o Senhor não estiver na cidade, a gente trabalha em vão. Ele está fazendo estruturas locais e aumentando-a. Se o Senhor não estiver na casa, a gente está fazendo tudo em vão. A gente trabalha, a gente edifica, a gente cuida, a gente protege, a gente sustenta, a gente provê, em vão, porque a essência não está lá. E se 1, 2, 3, 4, todas elas não estão, a cidade também não está. É isso que ele amplia um pouquinho. Em vão vigia, porque vai ter problema. Nessa primeira ideia eu queria que você guardasse e entendesse isso. Tenha consciência clara sobre a importância da família para você. Porque ela é
para Deus muito importante. A sua família é muito importante para Deus. Você deveria repensar sobre isso. No segundo momento, o texto também me diz por que eu tenho que cuidar da família, porque ela é importante para Deus. Mas também eu preciso cuidar da minha família, cuidar dos meus, porque ela é também importante para Satanás. Não só é importante, como é alvo, como é objeto de desejo de Satanás. E a gente já falou aqui, você que está sempre com a gente, sobre o princípio da inveja. Eu sempre digo para vocês que inveja não tem a ver com eu querer o que você tem, não. Inveja é porque eu não consigo ter capacidade de ter o que você tem, então eu invejo. Eu não quero que você tenha, desgraçado, porque eu não posso. Isso é inveja. Ah, tem inveja boa. Desculpa, mas é capeta bom. Para mim inveja é inveja, está errado. Olha, eu tenho uma ambição, talvez não é tão ruim, mas inveja é desgraça, irmão. Inveja é porque você não pode, você não tem capacidade, então você não consegue se alegrar com os outros que têm capacidade, que podem, que se esforçaram e conseguiram. E a gente tem, pelos poros, pelos lábios, pelos olhos, especificações dessas nossas invejas diárias. Por exemplo, quando chega alguém perto de você e você sabe que está fazendo alguns projetos na vida, do tipo emagrecer, aí você olha para ela conseguiu, você não. Nossa, está tomando alguma coisa aí? Vou inverter, né, Pedrinho? Como diz na academia para nós. O pastor parece um pouco mais fortinho. Nossa, deve estar tomando bomba. Aí, Diegão, fala para nós. Ninguém vê nós lá na academia, né, Diegão? Por que você acha que eu tomo banco? Porque você não tem capacidade de acordar cedo e ir lá treinar, seu pangaré. Por isso você acha que nós tomamos. Agora, se você fosse um pouco mais sensível e talvez inteligente, você diria, poxa, que caminho foi esse, pastor? O que aconteceu? Me ajuda, fala o caminho das pedras, que eu queria também andar assim. Isso não é inveja. Mas o que a gente solta pelos lábios, inclusive, lábios cheios de veneno, é fruto de inveja no coração. E é o que Satanás tem. Ele olha a gente como família, ele fala, miserável, como é que eu posso, eu não consigo ter família. Satanás não pode, não tem. E ele olha para a família aumentando, ele pensa, poxa, eu não consigo ter família, quanto menos fazer o tal do sexo para que haja produção, para que haja aumento, multiplicação, e eles de 2 vira 3, de 3 vira 4, de 2 vira 5 às vezes, né, Didi? Como acontece um negócio desse? Eu não posso ter isso, então eu não quero. Eu vou destruir esses miseráveis do tal da família. Sabe por que ele quer destruir? Porque ele sabe que a família, além de ser um projeto de Deus, Deus tem planos maravilhosos a despeito de uma família num lugar. Mas olha o que Satanás faz. 1 Pedro, Caio, por favor, me ajuda. Capítulo número 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Olha o que ele diz. Sede sóbrios. Fiquem atentos. Porque o Satanás, o diabo, o vosso adversário, ou seja, ele não é um camarada perto, parceiro, não, ele já é identificado no texto do apóstolo Pedro como o quê? Como aquele que é contra você, adversário, ele não é a teu favor, não é bonzinho, ele não te faz coisas boas, não, ele é ruim, ele é para ser vencido, o adversário é para ser vencido, é isso que ele coloca. O que esse camarada está fazendo? Andando em derredor, dando aquela passeada, aquela olhadela, ficando atento com a gente. E como leão, da ideia do leão é que ele está atento e com fome, querendo só que você dê uma bobeirinha para ele te pegar. Buscando a quem ele possa tragar. E Satanás não brinca em serviço. Já falei isso várias vezes para você aqui. Ele não brinca porque o objetivo de destruir a família dele não é só dele, mas ele conseguiu fazer com que muitos outros e muitas ideias pudessem fazer isso e disseminar essas ideias para a gente. Por exemplo, dá uma olhada na sua televisão. Me permita aqui fazer algumas observações e você tome como senso crítico ou não, fique à vontade de fazer a sua observação.
Mas você que gosta de assistir novela, o que as novelas dizem? Raramente você acha numa novela uma família normal. Quando digo normal, pai, mãe, filho. Não estou dizendo que as outras que não são, está tudo errado. Só estou dizendo que a intencionalidade das novelas são sempre assim. Eu brincava antigamente quando algumas pessoas tinham mais tempo de assistir novela. Hoje diminuiu-se muito a televisão. Mas antigamente a novela da Rede Globo, às 6 horas era sexo antigo, porque era da época, lembra? O das 7 era meio zoeira. Então era sexo na base do pula muro, e pega o outro, e catou, e que não sei o que, aquela doideira, todo mundo pegando todo mundo, lembra disso? O da família, que era à noite, era um sexo com as famílias. Inclusive, às vezes, de forma espiritual. Até teve uma vez uma novela, eu não lembro o nome, sou ruim nessas coisas, ainda bem, que até os espíritos apareciam para fazer sexo. Então você faz com quem você quiser. E tudo destruído. E os personagens mais engraçados ou mais hiláricos, ou que chamam mais atenção nos processos dessas novelas, são aqueles que confrontam e não aceitam, ou não querem, ou falam, a família não vale nada, e a gente vai lá e uhul. É o inimigo falando para vocês, para mim, para nós, dizendo assim, aí, assiste. Não só a TV faz isso, mas as mídias. As mídias, as internets, as formações de opiniões que a gente tem aí, totalmente contra os princípios de uma família. A gente assiste, a gente dá bope, a gente curte, a gente leva de boa. E não sabe por que Satanás está olhando e falando, está facinho de fazer arte aí. Se você acha que só da TV não está suficiente, olha as suas amizades. Tinha eu um momento que eu estava na academia do Mucuta, lá em cima ainda, lá, barracãozão, Diego. E eu conversando com uma moça que treinava com a gente lá há bastante tempo. E gente boa. E de repente chegou um senhor na academia. E esse senhor olhando assim, na porta ali, eu, desse jeito que sou exagerado, de atencioso, cheguei para ele, ô meu querido, quer treinar? Quer treinar? Vem para cá. Chamei o senhorzinho para treinar. Ele falou, não, quero conversar com uma pessoa. Eu falei, sim, está alguém aqui. Aí ele entrou assim na escadinha ali, olhou assim. Aí essa moça saiu e veio brava pra caramba e tal. E foi lá, conversou meio agressivo com aquele senhorzinho de uns 70 anos por aí. 68, 70 anos, na minha ideia. Bem judiado da vida. Aí eu perguntei depois, quem que era? Lá, enchendo o saco. Eu falei, mas como assim enchendo o saco? Estava cobrando você alguma coisa? Ele falou, não, meu pai que não para de me encher o saco. Eu olhei e falei, Jesus, tomara que meu filho não faça isso. E não vai fazer. Mas deu dó de ver um pai ser tratado daquele jeito por uma filha. As nossas amizades. Eu, graças a Deus, fiquei extremamente áspero com aquilo ali. Mas, infelizmente, aos poucos, às vezes, nós vamos deixando, e aquilo vai entrando, os amigos vão sendo todos daquele tipo e tal, daqui a pouco você está igualzinho. A Bíblia fala sobre isso. Cuidado. As más companhias corrompem a forma com que você pensa sobre verdadeiros valores. Bons princípios na tradução real. E se você acha que os amigos te fazem bem, te aproximam do seu familiar, que tal então a gente pensar sobre a escola? Hoje na escola, a gente não tem mais como a gente cuidar da família, parece. A se deixar bem claro, inclusive, aos professores que aqui estão, na minha época, meu pai, inclusive, foi presidente dos pais e mestres. Hoje nem se tem mais pais, ainda se tem os mestres, mas os pais que acompanham não se tem mais. Antigamente os pais iam para a escola onde o filho ia ingressar e ali chamava a atenção sobre o conteúdo, sobre a ideia, sobre o que for, o que não for, sobre a qualidade do processo de ensino. Hoje, talvez a escola, se ela não ensina nada, mas ela tem algumas coisas que é legal, o filho fica. E estão ensinando às nossas crianças que família não vale nada.
E a gente está deixando isso acontecer. Infelizmente, para fechar esse ponto, a igreja não se manifesta sobre isso. A igreja não fala que família é um projeto de Deus mais, parece. Ou a igreja, na forma muito clara, declarada, cheia de autoridade, ela não coloca os pingos nos is e não faz questão de deixar, ó, é assim, irmão, e aí? Psiu. Uma vez em Maringá, uma pessoa me procurou, mandou mensagem para mim dizendo: pastor, eu precisava falar com o senhor, tal. Tem um problema na família. Eu falei: tá, beleza, vamos embora. Marquei, desmarcou, marquei, desmarcou, marquei, desmarcou. Aí um dia a gente passou na rua lá no shopping, conversando, e falou: eu preciso conversar com o senhor. Eu disse para ele: você não precisa não. Eu falei: não, o negócio está feio. Eu falei: não, se tivesse feio, você tinha corrido atrás. Acho que a família sua não é importante para você não, a não ser que você esteja buscando ajuda em outro lugar. Eu falei: não, não tem, então você não precisa não. As pessoas não querem ajuda. É igual a gente faz às vezes quando faz alguma coisa. Depois que faz, pede para Deus vir ajudando a gente a recolher os cacos, né? Por que não faz essa oração antes? Senhor, é do teu querer. Senhor, agora eu quis, agora me ajuda. Quer também, Senhor? Por isso Satanás, infelizmente, está vencendo. Deixa eu só te dizer alguns dados para você guardar. Existem mais, aumentou em 32% o divórcio de 2019 a 2021, época pandêmica. E sabe onde foi o espaço que mais aumentou? Entre os cristãos. Isso não é terrível? Os conflitos aumentaram. E sabe o que está acontecendo na igreja como resultado disso? As velas estão se acabando. O que é isso, pastor? As famílias não querem mais ter filhos. Respeito a sua opinião, respeito o desejo, respeito o que você pensa sobre a sua família, quem coordena é você. Se você vê filho como dinheiro, o que custa, se filho custa, se você pensa dessa forma. Um dia a gente vai falar sobre isso, mas deixa eu te fazer refletir uma coisa. Quando Deus fala dos filhos, Ele fala de herança, de presente. Tem gente que está olhando para o céu e fala: eu não quero isso aí. Isso me atrapalha a ser feliz. Hedonismo. E a igreja está cheia de irmãos que não sei de onde tirar da Bíblia, dizendo que eu não quero, eu quero viver, só eu e meu esposo. Só me mostra na Bíblia isso. E por último, para a gente encerrar, como então posso cuidar da minha família, pastor, já que ela é importante para Deus, mas é também importante para Satanás? Como é que eu posso blindar? Eu quero te dar algumas dicas com alguns textos bíblicos. 2 Timóteo capítulo 3, Caio, por favor. Nós vamos uma sequência de textos para você entender. Se você quer cuidar da sua família, esse é o primeiro momento, nós vamos falar, semana que vem nós vamos falar sobre o restante do versículo. Cuidado para você não negar a fé e ser comparado a um pior que descrentes. Como cuidar da família? A primeira ideia está em 2 Timóteo, capítulo de número 3, de versículo 1 em diante. A frase para você guardar é: lembre-se do que foi dito e se apegue nas promessas de Deus. Lembre-se do que Deus falou sobre família e se apegue na promessa de Deus sobre isso na sua vida. Porque o texto de 2 Timóteo capítulo 3 diz assim, ó: saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Dá uma outra tradução, Caio, por favor. Talvez da transformadora. Pode ser a transformadora. Tá bom, essa aí, tá ótimo. Pode ser, tá ótimo. Vocês precisam saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Versículo 2, Caio. Pois os seres humanos, todos nós, está falando da gente aqui, tá? Se não tiver ser humano aqui, não é para você, mas se você for ser humano, é para nós. Fechou? Serão egoístas, tem perto de nós, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores,
desobedientes aos pais, ingratos, resultado da desobediência aos pais, ímpios, vai passando que a lista não acabou, Caio. 3, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, não acabou a lista, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres. Eu preciso ser feliz do que amigo de Deus. Eu preciso saber que propósito que Deus tem para mim, numa outra tradução, se você quiser. E fecha com o restante do texto, Caio, por favor. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Qual que é a sugestão? Fiquem longe de nós. Parece que Paulo estava falando da gente, né? Por isso que ele já avisava a gente que o tempo ia ser difícil. Mas mesmo avisando que o tempo ia ser difícil, Paulo está dizendo para nós aqui também, para a gente tomar cuidado e atentar-se à palavra de Deus, porque se Deus nos permitiu viver como ovelha no meio de lobo, tempos difíceis, já dizia Jesus, mas Ele tem projeto, tem plano. Por isso se apegue à palavra de Deus. 2 Crônicas 7,14, Caio me ajuda, ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 2 Crônicas 7,14, Caio, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A promessa de Deus para a restauração das nossas famílias e da onde a gente está. Por mais que o mundo esteja terrível, ruim, cheio de trevas, Jesus está falando para a gente: faça luzinha, irmão, não deixa a tua vela acabar em você, faz luz. Povoe de gente boa esse mundo, porque de gente ruim está cheio. Então a igreja precisa povoar esse lugar de gente boa. Por isso, lembre-se daquilo que foi dito sobre o que nós viveríamos. Para tal, se apegue à promessa de Deus para a gente continuar firme. Segunda verdade que você precisa guardar: como cuidar da sua família. Segunda, Romanos 12:2, Caio, me ajuda. Segunda verdade: não se conforme, não se molde com os modelos oferecidos pelo Deus desse século. Romanos 12:2 vai dizer assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa forma de pensar. É aqui que tem que mudar. Se você mudar aqui, você vai começar a experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito, que a gente chama da vontade de Deus. Mas se a vontade de Deus não está sendo clara e evidente para nós, está faltando é mexer aqui, ó. E por que não se mexe aqui? Porque a gente está vivendo como o mundo quer e não como Jesus gostaria que vivêssemos. O próprio texto, Caio, me ajuda também, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, olha o que diz esse texto. Nos quais o Deus deste mundo fez o que com eles? Cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Está todo mundo cego. E a igreja está ficando cega. Terceira e última, e nós vamos para ouvir, refletir e agir. Para você cuidar da sua família, lembre-se do que foi dito e se apegue nas promessas de Deus. O mundo vai ficar difícil, mas Deus é mais poderoso que isso, por isso pode continuar tendo filho. A gente precisa de gente boa nesse mundo, senão gente ruim vai ficar maior. Se você é provedor de gente boa, continue. Se você é provedor de gente ruim, para por aí então. Árvore boa sai coisa boa, árvore ruim sai coisa ruim. Então você entendeu o recado, né? Segundo, não se conforme, não molde-se a isso, pelo contrário, transforme-se pela renovação da sua mente para experimentar o que Deus quer para você. E terceiro, de forma prática, faça da sua casa um lar de genuína fé. Faça da sua casa um lar de genuína fé. Sabe por quê, queridos? Juízes capítulo 6, se você puder me ajudar, Caio, os últimos textos, Juízes capítulo 6. O texto vai dizer assim, versículo 25, Caio, Juízes 6, 25. Naquela mesma noite,
O Senhor disse a Gideão: levanta o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte os postes da deusa Aserá, que está junto do altar. Pode passar, Caio. No alto desse lugar, fortifica-lhe, faça para o Senhor, o seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-me em holocausto como lenha do poste de Deus Aserá, que você irá cortar. 27 para fechar. Então Gideão levantou 10 homens com seus servos e fez com que o Senhor havia lhe falado. Mas porque teve medo da casa do pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Pode continuar? De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e poste de Deus Aserá, que estava junto dele, cortado. E referindo o segundo touro, tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. Pode passar, cara. E diziam uns aos outros: quem fez isso? Perguntando, inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. O que Deus estava ensinando a partir de Gideão, com essa expressão, não é nada mais, nada menos do que a ideia de tirar os altares que fazem para outros deuses ou atrapalham a divindade de Deus, ou tirar coisas que atrapalhavam, e construir um altar de Deus no lugar onde Deus queria que ele fizesse. Um pouco mais para frente, você vai perceber que Deus gostaria que eles fizessem um altar na casa. E a ideia do altar não é você chegar lá e se prostrar, mas no lugar do altar, a essência desse princípio é você fazer com que a sua casa manifestasse a presença de Deus. E o maior problema, talvez, que a gente está vivendo, esse tempo onde as famílias estão desestruturadas e se deteriorando, é porque não há mais fé genuína dentro de casa. Por exemplo, que tal a gente começar a fazer culto doméstico com os nossos filhos? Qual a última vez que você orou com os seus filhos? Qual a última vez que você os trouxe para perto, junto à sua mesa ou junto ao seu sofá, desligou a televisão, recolheu os celulares e falou: agora nós vamos pegar a palavra, nós vamos ler, nós vamos orar. Fé genuína. Qual a última vez que você saiu com a sua família para você fazer um passeio, para vocês conversarem, para vocês desfrutarem dessa vivência chamada igreja junto de vocês, e vocês viverem isso no dia a dia de vocês? Fé genuína. Esses dias uma pessoa me ligou: pastor, não vou conseguir ir na igreja, porque eu vou estar aí com a minha esposa e tal. Eu falei: está certinho. A igreja veio depois da família, não veio antes. Família em primeiro lugar. Qual a última vez que você teve uma memória? E esses dias é dias de festas, né? Algumas bregas, outras chiques. Algumas de xadrez, outras nem tanto. Mas dá uma olhada nos seus stories. Qual a última vez que você foi clicado ou clicou uma foto com o seu filho, com a sua esposa, orando ou lendo a Bíblia ou num lugar assim? Seus stories te denunciam. Talvez isso não exista há muito tempo, porque a gente deixou de fazer com que a nossa casa tivesse um altar de Deus. A gente processou a ideia do altar para a igreja, e aqui a gente adora, vive. Aquela porta, irmãos, não aquela lá não, aquela lá da frente, que o Keller sempre está lá, né, Keller? Tá ali, é a porta dos milagres. Os irmãos embrigam no carro, chega ali, dá a mão para o outro, aleluia. Um dia eu quero muito que o filho de algum de nós olhe para nós assim na porta e olhe para o Kelly e fale assim: tudo mentiroso. Ah, mas eu vou olhar e falar: oh, és tu, Senhor, que falaste através dele. Porque a gente briga, a gente apronta, a gente chega aqui, aqui é o altar, aqui tem que ser santo, em casa não precisa. Por isso, queridos, a sua casa tem que ser um lugar mais parecido com o céu que alguém pode visitar aqui neste lugar.
Não vou falar por mim, mas se alguém for na sua casa, vai encontrar o que lá? Esses dias atrás me sugeriram um desafio. Pastor, desafio você. Falei, o quê? Eu gosto de desafio, né? Pegar o Instagram dos seus irmãos e irmãs da igreja e analisar tudo que eles virem. Falei, eu não sou ficar caçando os outros. Falei, não, só fazer uma experiência. Falei, não, sou doido com isso. Então vou pegar essa minha experiência e eu fazer para você. Se Jesus olhasse o seu Instagram, o que ele encontraria? Um pedacinho do céu a partir dos seus dedos? Não precisa ser o pastor não, que o pastor não serve para essas coisas e nunca vai fazer. Mas não tem como você deixar de ouvir essa verdade. Jesus está vendo o seu Instagram do seu lado. Seu Face, qualquer coisa. Essa semana um rapaz veio trazer umas cadeiras aqui para a gente, que a gente comprou, e ele disse para mim assim, a gente não pode julgar, só Deus pode julgar. Eu falei, ai que medo. Porque eu julgo com os meus parâmetros, até não sei do que você faz, então eu posso até ser a seu favor ou contra você, eu não sei, mas eu sou ruim para julgar. Agora Deus é justíssimo, você caiu na mão dele para julgar, você está na roça. Então cuidado. Que a minha e a sua casa se torne um altar de Deus. Para a gente ouvir, refletir e finalizar, uma canção que eu quero cantar com vocês. Primeira verdade para você guardar. Nós estamos em guerra. Há uma guerra clara ou velada, não sei o que você está pensando sobre família, mas nós estamos em guerra. Ou você se apronte para lutar, ou você vai morrer na trincheira. Segunda verdade para você guardar. Cuide da sua família. Senão o diabo vai fazer de tudo para cuidar dela. E o mundo vai fazer de tudo para educá-la. Se você não fizer. Terceira verdade. Tome a decisão hoje. Ainda há tempo de restaurar a sua família, porque o projeto de Deus é família. Mas o tomar a decisão tem a ver com renúncia e abrir mão dos nossos desejos. Isso é o mais difícil, não. E por último, nunca se esqueça disso. Deus ama a sua família. Porque família é um projeto de Deus. Deixa eu fazer uma ilustração para você entender. Mônica, você está com esse cabelo bonito, falamos dele ontem, né? O shampoo que vocês usam, aquela coisa toda. Se eu falar para você, vamos cortar esse cabelo, raspar ele, você gostaria? Não? Maquininha de tirar tudo? Não? Demorou tanto para chegar onde chegou, né? Certo. Mas ele repara, daqui a uns meses ele volta um pouco mais. Não? E se eu der uma opção para a Mônica? Você só tem uma escolha, ou A ou B. Ou você tem os seus 10 dedos cortados ou o seu cabelo cortado. O que você preferiria? Cortar cabelo. Por que mudou? Porque o nosso cérebro agora fez a seguinte observação e constatação. Os meus dedos nunca mais voltarão. O meu cabelo voltará. Quando eu estou em xeque para decidir aquilo que é irreversível e reversível, eu vou optar sempre pelo reversível e não pelo reversível. Por isso, se Jesus está falando para você sobre a tua família, tome cuidado para você não cortar cabelo achando que está cortando dedo e não cortar dedo achando que está cortando cabelo. O que é reversível, você sabe disso. O que vai ser de novo produzido, vai ser.